E aí, meus consagrados, tudo na paz? Hoje nesse vídeo eu vou te mostrar uma lista de mangás muito fodas e que se passam em um mundo de um jogo. É isso aí mesmo, aqui só vai ter mangá onde o protagonista ele vive dentro de um jogo. Por exemplo, vai ter mangá onde o protagonista foi enviado para dentro de um jogo, vai ter mangá onde o protagonista nasceu em um mundo de um jogo, vai ter mangá que se passa em um jogo online, enfim, você já entendeu, né? E se você nunca tiver visto nenhum mangá desse tipo, meu amigo, você precisa ler esse tipo de mangá porque é simplesmente sensacional. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá! Para começar o vídeo eu já vou falar de um mangá excelente, eu já vou começar falando de The King's Avatar. Se você nunca ouviu falar desse mangá, bom, The King's Avatar é um mangá chinês que fez muito sucesso recentemente e inclusive recebeu um anime também, mas eu recomendo você ler o mangá e se você gostar do mangá, aí você vai lá e vê o anime, beleza? A história desse mangá ela se passa aqui no nosso mundo real, porém praticamente o tempo todo ela acontece dentro de um jogo online. E o protagonista desse mangá chinês, ele é um cara chamado Ye Xiu, um cara que aparentemente é um cara normal, porém ele esconde um grande segredo. O segredo dele é que no passado ele era um dos jogadores mais fortes de um jogo de realidade virtual chamado Vainglory. Esse jogo de realidade virtual é como se fosse aquele jogo de Sword Art Online, onde a pessoa, o jogador ali, ele realmente vai para dentro de um jogo. Ele sai do nosso mundo real e vai viver dentro de um jogo, como se fosse outro mundo onde você anda e vive dentro dele, porém é tudo só um jogo. E no passado, o protagonista era muito overpower dentro desse jogo chamado Vainglory, mas ele acabou sendo traído e teve que sair do jogo. Aí depois disso muito tempo se passou e o protagonista descobriu que esse jogo vai lançar um novo servidor onde todo mundo vai começar do zero. Aí ele não vai perder essa chance, né? Ele agora vai usar todo o conhecimento que ele tem do passado, quando ele era um pro player do primeiro servidor do jogo lá no passado, e vai sair derrotando todo mundo e fazer o possível para se tornar o número 1 mais overpower do jogo, tudo novamente. Continuando o vídeo, agora eu vou falar de outro mangá que faz muito, mas muito sucesso. Eu tô falando de Legendary Moonlight Sculptor. Só para você ter uma ideia do quanto que esse mangá é famoso, olha só, ele já teve mangá, ele já teve anime, ele já teve jogo, inclusive lançou um jogo para celular bem recentemente desse mangá. Esse mangá já teve filme também. Enfim, é só para você ver como que essa obra tem potencial, né? O protagonista desse mangá, ele se chama Weed e ele é um cara muito pobre. Ele vive junto com a avó dele e ele praticamente trabalha o dia todo e mesmo assim não consegue sair dessa vida de pobreza. No passado ele tinha jogado um jogo de MMORPG e tinha conseguido vender a conta dele por milhares de dólares e ele tinha ficado muito rico, só que ele acabou perdendo tudo e ficando pobre tudo novamente. Aí quando ele estava muito triste e pensando que a vida dele estava perdida e não tinha mais sentido, ele descobriu que o primeiro jogo de realidade virtual finalmente foi lançado e esse jogo é aquele tipo de jogo onde você é transportado para dentro de um jogo para viver uma vida lá dentro do jogo como se fosse outro mundo. Aí foi isso que ele fez, ele foi lá para dentro do jogo e criou o personagem da classe Escultor. Daí que vem o nome do mangá, Legendary Moonlight Sculptor, que significa escultor lendário do luar, e o protagonista tem uma vantagem, já que ele é um nerd que ficou anos e anos jogando jogos online no computador, agora nesse novo jogo de realidade virtual ele vai simplesmente massacrar todo mundo, porque ele é muito bom em jogos de RPG. Agora eu vou falar de Solo Leveling, um mangá coreano que é muito famoso, mas como eu nunca falei dele aqui no canal, e como provavelmente também tem gente que não conhece, então eu vou falar dele nesse vídeo. Vamos lá, Solo Leveling é um mangá coreano que se passa aqui no nosso mundo real, aqui no planeta Terra, porém certo dia várias dungeons apareceram aleatoriamente em vários locais do mundo, e vários monstros começaram a sair dessas dungeons e começaram a atacar a humanidade. Só que para sorte da humanidade, vários seres humanos ao redor do mundo ao mesmo tempo e de forma aleatória também começaram a despertar superpoderes e foram lá defender a humanidade contra esses monstros que estavam aparecendo. Ou seja, Solo Leveling não é um mangá que se passa em um jogo. Solo Leveling é um mangá onde o nosso planeta Terra é que vira uma espécie de um jogo, entendeu? O protagonista de Solo Leveling se chama Sung Jun-ho e ele também é uma dessas pessoas que despertaram superpoderes, porém ele é o mais fraco de todos eles. Ele é praticamente um inútil inofensivo. Porém, certo dia, por um motivo lá que eu não vou falar para não ser spoiler, ele recebeu um poder que faz ele praticamente ficar upando de level infinitamente, e isso antes era impossível porque quando você recebe um poder, você vai ficar com aquele nível de força para sempre, mas o protagonista ele quebrou esse sistema, agora ele pode ficar upando de nível infinitamente, por isso que o nome do mangá é Solo Leveling, porque o protagonista deixa de ser um fracote e começa a upar infinitamente e a ficar muito poderoso e muito overpower. Se você gosta de mangás com protagonista overpower e apelão, então você precisa conhecer Solo Leveling.
Continuando o vídeo, agora eu vou falar de Time Master, um mangá que se passa dentro de um jogo online, mas que é bem diferente dos outros mangás que eu já falei nesse vídeo. Por exemplo, se você já assistiu Sword Art Online, você sabe que quando a pessoa ia pro outro mundo do jogo, ela nunca mais podia sair, né? Porém, aqui nesse mangá isso é bem diferente, porque aqui o protagonista pode entrar e sair livremente do mundo do jogo, ele pode escolher se quer viver dentro do corpo dele no jogo ou no corpo dele no mundo real. O protagonista desse mangá, ele se chama Park Jin-sung e ele era um dos jogadores mais poderosos do famoso jogo de realidade virtual chamado Kailan. Dentro desse jogo, o protagonista era uma lenda, ele era um dos mais brabos que tinha dentro desse jogo, porém certo dia o protagonista decidiu reiniciar o personagem dele dentro do jogo só para ver se ele ia ganhar alguma coisa. Porém, quando ele reiniciou o personagem, ele viu que ele não ganhou nada e ainda por cima caiu dentro da pior classe que tinha no jogo. E a partir desse momento, tudo começou a dar errado na vida dele, porque ele perdeu a fama que tinha no jogo, perdeu as amizades, perdeu dinheiro e até reprovar na faculdade ele ia. E a única chance dele que ele tem de dar um jeito na vida é usar os conhecimentos que ele tem do passado e começar a upar tudo de novo, tudo do zero, além de se vingar contra todo mundo que estava humilhando ele. Falando assim, a história desse mangá pode até parecer simples, mas não é. Com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais complexa. Agora eu vou falar de um mangá coreano chamado Overgeared, um mangá que tem como protagonista um cara chamado Shin Young-woo. Aqui no mundo real, a vida do protagonista era uma vida miserável, porque ele trabalhava o dia inteiro de servente de pedreiro e o único passatempo dele era nas horas vagas jogar um jogo de realidade virtual chamado Satisfy. Só que ainda por cima o protagonista era muito ruim nesse jogo e além de ter uma vida ruim na vida real, ele ainda tinha uma vida muito ruim dentro do jogo também. Porém, certo dia ele acabou sem querer encontrando dentro do jogo um artefato lendário e esse artefato fez o personagem dele, que era um personagem inútil, virar um personagem lendário do dia pra noite. Só que tem um porém, ele virou um personagem lendário, mas o nível dele continua sendo um nível baixo e ele continua sendo muito fraco. Aí a partir desse ponto que vai começar a história desse mangá. O protagonista vai usar a chance que ele conseguiu pra ver se ele consegue ganhar dinheiro dentro do jogo, porque na vida real é que ele não vai conseguir ganhar dinheiro, porque ele é literalmente um Zé Ninguém. Continuando o vídeo, vamos falar agora de um mangá chamado The Gamer, um mangá coreano que, só pra você ter ideia, quando eu fui ler esse mangá eu gostei tanto, mas tanto, que eu li todos os quase 400 capítulos desse mangá, tudo de uma vez só, do início ao fim. A história desse mangá, ela se passa aqui no nosso mundo real, um mundo normal onde não existe superpoderes, nem magia, nem nada desse tipo, e é só um mundo normal igual o nosso. E a história desse mangá, ela fala de um cara chamado Han Ji-han, que é um estudante do ensino médio, que é um fracassado, que não tem nenhum objetivo na vida. Só que certo dia o protagonista despertou um poder muito apelão, um poder que funciona mais ou menos assim. Sabe o sistema de missão que tem em jogos de RPG? Pois então, o poder dele é isso aí, só que funciona aqui no nosso mundo real. Por exemplo, se ele ajudar uma pessoa, ele vai lá e vai ganhar alguns pontos de experiência, aí se ele fizer outra coisa, ele ganha mais experiência e vai indo assim. É como se o nosso mundo virasse um jogo pra ele, entendeu? E isso, com o passar do tempo, faz ele despertar vários superpoderes e faz a vida dele, que antes era uma porcaria, finalmente virar uma vida boa. E por último, mas não menos importante, agora eu vou falar de um mangá chamado The Blade of Revolution, um mangá chinês que, diferente da maioria dos mangás que eu falei aqui antes, nesse mangá aqui ele não vai se passar dentro de um jogo onde as coisas teoricamente não são reais, né? Ele também vai se passar aqui no nosso planeta Terra, só que o nosso mundo é que virou um jogo. Sabe o Solo Leveling, aquele outro mangá que eu já falei aqui nesse vídeo? Pois então, o mundo desse mangá aqui é muito parecido com o mundo de Solo Leveling, já que diversas cavernas começaram a aparecer ao redor do mundo e vários monstros começaram a sair delas. E o protagonista desse mangá, ele é um caçador, que é uma dessas pessoas que ganham dinheiro enquanto lutam contra os monstros que ficam espalhados pelo mundo, só que várias coisas ruins começaram a acontecer com ele e o resultado de tudo isso foi que ele agora tá desempregado, não pode mais conseguir emprego e também a sociedade inteira tá caçando a cabeça dele, ou seja, ele agora tem que viver escondido porque ele tá correndo risco de vida. O protagonista pensou que a vida dele tava acabada, já que além de ser um Zé Ninguém sem futuro, ele agora vai ter que virar um mendigo se quiser sobreviver. Porém, certo dia, por causa de uma coisa lá que aconteceu com ele, o protagonista despertou um novo poder que vai fazer ele ficar upando de level infinitamente e vai ficar muito poderoso, igualzinho em Solo Leveling. Esse mangá aqui, chamado The Blade of Revolution, é como se fosse a versão chinesa de Solo Leveling, vale muito a pena conferir. E é isso aí, pessoal, se nesse vídeo eu te ajudei a encontrar pelo menos um mangá legal pra você ler, então me ajuda aí também, é só você deixar um like e um comentário nesse vídeo que você já vai estar me ajudando demais. Você não tem ideia do quanto que um like e um comentário ajudam o canal no YouTube. E é isso aí, até a próxima, valeu, falou!